Olá, estamos aqui no canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Mais um programa, tema em pauta. Hoje conosco a doutora, professora da USP, Marijane Lisboa. Vamos conversar sobre um tema muito importante, a construção ou não da usina atômica de Angra dos Reis, Angra 3, e sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Bem-vinda, Marijane. Marijane é professora doutora de Ciências Sociais e História da PUC São Paulo, uma ambientalista, nossa companheira aqui do G68. E hoje, Marijane, está sendo convidada para a gente esclarecer algumas coisas muito pontuais que estão acontecendo no Brasil com relação à questão energética, que tem a ver tudo com a nossa questão ambiental. São dois pontos: Angra 3 e a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Vamos começar com o Angra 3, pode ser, Marijane? Para a gente poder... Pode, Cecília. Né? A gente tem que contar, eu vou contar a historinha rapidinho, você meio corrija se eu estiver errado. Angra 3 está sendo construída há mais de 30 anos. A gente tem Angra 1, Angra 2, Angra 3, Angra porque está em Angra dos Reis, na cidade de Angra dos Reis, que é no litoral do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E Angra 3, há mais de 30 anos está sendo construída. Ela já parou várias vezes, essa construção, por questões de corrupção, de mau planejamento, desistência, sei lá por quê, ou esqueceram que Angra existia. Eu sempre me lembro muito, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, e eu sempre me lembro que a gente tinha, quando começou o projeto nuclear, né? Vamos lembrar que a usina é nuclear, e eu sempre me lembro de que como a gente iria fugir de um determinado acidente. E a outra coisa que Angra, eu não sei se era Angra 1 ou Angra 2, era chamada de vagalume, porque ela acendia e apagava toda hora. A gente entrava em pânico aqui, porque eu falei, essa porcaria vai explodir e não vai adiantar para nada. Então, assim, Marijane, Angra 3, 30 anos depois, escândalo atrás de escândalo, vale a pena investir nisso? Claro que não, né, Cecília? Aliás, quer dizer, energia nuclear nunca valeu a pena, né? Porque ela sempre é uma energia muito cara. A produção dela é muito cara, né? Mas nos dias de hoje, com os desafios que a gente tem para uma transição energética, o Brasil gastar uma fortuna para acabar aquela coisa que está ultrapassada tecnologicamente, né? Cheia de problemas. Agora eu estou lendo esses dias um monte de denúncia dos sindicatos de lá, dos funcionários, dizendo que o atual diretor não entende nada, e eu fui olhar o currículo dele, realmente não entende nada de questão nuclear, eles estão demitindo vários gerentes estão pedindo demissão, porque estão se sentindo desautorizados. Quer dizer, é uma situação assim, que não há nenhuma lógica em gastar dinheiro com isso. A gente tem pouco dinheiro, a gente vê a situação econômica lá, o aperto do orçamento, faz isso, aquilo, blá. Vamos gastar dinheiro na transição energética. Isso vale também para outro tema que você colocou, né? Da questão do petróleo. Na transição energética, na adaptação, na preparação, na prevenção de acidentes, porque eles vão aumentar. A gente tem muita coisa para gastar dinheiro e pouco dinheiro. Brincar com questão nuclear nessas alturas, entende? Até outro dia alguém escreveu, eu gostei bastante, o Gelson Kellman, que é um grande especialista na área de energia, ele nem escreveu discutindo, não sei nem se ele acha, como eu acho, entende? Que energia nuclear é uma coisa perigosa, etc. Ele simplesmente disse o seguinte: não faz sentido investir numa energia que vai encarecer tremendamente o preço médio de energia no Brasil. Se a gente pensar nos interesses do país e da população, enterra, esquece esse negócio. Isso com relação à Angra 3. Eu me lembro também que você está falando do negócio da questão de investimento em energia nuclear. Eu me lembro também que quando começou a se discutir a usina nuclear no Brasil,
energia, usando energia nuclear, é, não haveria sentido investir numa energia perigosa, sendo que o Brasil tem um potencial energético outro, que também requer um investimento grande, mas de uma energia mais limpa, de uma energia mais, vamos dizer assim, tranquila do ponto de vista de segurança. É um pouco... Não, certamente. Quer dizer, a gente não pode explicar o programa nuclear brasileiro sem pensar que ele nasce na ditadura. E que ele nasce na ditadura com o projeto militar nuclear, embora escondidinho, mas era lá, vamos fazer uma bomba atômica, vamos ter a nossa bomba atômica. Né? E tanto é assim que vai ser Collor, não sei se você se lembra, Collor que vai suspender, ele vai encontrar um poço lá na Amazônia de teste nuclear, quer dizer, teste de quê? De bombinhas, tá certo, né? E que ele vai suspender, uma das poucas coisas boas que ele fez, né? Então, assim, está claro que para nós a decisão brasileira de criar um programa nuclear nunca foi para gerar energia. Porque com o potencial hidrelétrico que o país tinha, naquela época, pensando naquela época como se pensava, só se pensava nisso, né? Solar, eólica, etc., nem era discussão. Não fazia sentido. É muito mais barato, um potencial muito maior, etc. Por quê? Porque tinha um projeto ali, a agenda paralela, né? O programa paralelo militar de construir uma bomba atômica. E por que uma coisa tem a ver com a outra? Porque o rejeito nuclear, depois de utilizado numa usina nuclear, ele um pouco mais enriquecido, ele já se constitui da matéria-prima de uma bomba nuclear. Então, essa ideia de eu estou lidando com a questão nuclear, né? Porque eu quero ter conhecimento, quero elaborar, quero poder preparar por uma bomba atômica, estava tão presente que tanto que os Estados Unidos colocou uma série de restrições à construção da Angra 3. O Brasil acaba assinando um acordo com a Alemanha, porque o que o Brasil queria, na verdade, era uma usina de enriquecimento de urânio, um reator de enriquecimento, que é esse que permite construir bomba atômica, etc., etc., que a Alemanha se dispôs, mas depois também não deu certo, o programa da Alemanha também era uma tecnologia experimental, que não é. Enfim, se a gente olha a história do programa nuclear brasileiro, é a bomba atômica por trás, que está ali. Depois de uma certa época, eu já não sei explicar se é isso ainda. Eu sei que a Marinha tem muito interesse, porque tem os submarinos nucleares movidos, né? Não sei se essa maluquice continua presente em algum setor do Exército Brasileiro, mas eu acho que acaba entrando outros lobbies. Os lobbies econômicos, entende? Quer dizer, acabam aparecendo, e agora, recentemente, a gente percebe algumas insinuações da própria direção da eletronuclear, de abrir capital para capital privado. A gente tem empresa russa lá, que, aliás, não é muito confiável, né, devido aos acidentes de Chernobyl, certo? Mas, enfim... Chernobyl está aí que não pode negar, né? Macron andou por aqui, tem interesse na questão, aí sim, né, do urânio, que ele tem um problema de fornecimento de urânio, né? Enfim, eu acho que tem outros interesses, inclusive de corrupção, né, que levaram à suspensão das obras há pouco tempo atrás. Mas são todos interesses que não representam, de jeito nenhum, algum setor importante da economia brasileira, né? E muito menos de um projeto energético, né? O Alexandre Silveira gosta de falar de um negócio que ele inventou, que é pluralismo energético. É como se assim fosse legal. Eu tenho vários remédios, medicamentos, e tenho umas drogas que fazem mal também. Isso é pluralismo. Quer dizer, faz sentido eu ter de tudo. Eu quero ter aquilo que é importante, né? Que é bom, que é importante. Agora eu estava vendo que dia 26 de fevereiro, se eu não me engano, vai haver uma reunião para poder resolver exatamente essa questão. E, inclusive, para saber se tem o que parece que são 60% da usina já pronta, ou seja, tem 40% aí que que ainda teria que ser feito, com um investimento de bilhões, né, que
talvez ainda mais uns 10 a 20 bilhões de reais a serem É. colocados para terminar esses 40%, que é dinheiro que pode ser Dinheiro levado. amor. Eles alegam que também para largar, você vai gastar também muito próximo, 21 Sim, com bilhões, certeza. né? Mas acontece que concluir a obra não se resume no gasto. Depois que você faz isso, você tem que manter, tá certo? Angra tem depósitos de rejeito nuclear acumulados lá, umas bacias. Nós estamos à beira do mar, nós estamos falando de mudanças climáticas, subida do nível do mar. Quer dizer, isso vai ter que ser resolvido, tá certo? Onde vai pôr esse rejeito todo? A gente tem resto de mineração, que também é responsabilidade da eletronuclear, lá na cidade de Poços, né? Perto de Poços de Caldas, mas é Caldas, né? Também temos em Caetité. Então, assim, não é assim, vamos construir, depois a gente não vai gastar mais nada. Vai continuar gastando. Vai Não tem continuar volta, gastando. né? Não é questão só de Não, continuar gastando, é porque não, não há volta, não há não há retorno. volta. Angra 1 e Angra 2, que já estão velhas o suficiente, que já deveriam ser, vamos dizer, fechadas, o que você faz quando termina uma usina nuclear, quando ela acaba de funcionar? Você tem que desmontar. Tem um nome elegante que chama descomissionamento. Mas o descomissionamento desmonta tudo aquilo, material que está irradiando, arranja um lugar para enterrar. Não é fácil, tá certo? Não é fácil, quer dizer, custa muito dinheiro também. Então, assim, quando a gente pensa na energia nuclear, nem se pensar nos riscos de acidentes, ela é um mau negócio, do começo ao fim, a não ser para quem ganha com ela, tá certo? Quem são as empresas, etc, tarará, enfim. Não, para não tiveram outras opções, né? Quer dizer, o Brasil tem opções energéticas bastante claras. E aí, o que nos espanta, a mim pelo menos, mas eu acho que há muitas pessoas, é que o enorme potencial energético que o país tem continua se investindo bilhões em energias poluidoras, complicadas, perigosas, que não levam a lugar nenhum, que vem a ser a nuclear e o petróleo, que agora caiu em desgraça. Agora, quer dizer, caiu em desgraça não, né? Desde que a gente entendeu o que são as mudanças climáticas, a gente sabe que é o carvão, o petróleo. Desde que a gente descobriu que natural. a queima de combustíveis fósseis eles são a isso causa. que nós estamos vivendo. E eles são a causa. Eles são a causa das inundações do Rio Grande do Sul, dos incêndios na Amazônia, da enorme seca, da inundação que acabou de acontecer aqui em São Paulo de novo. Agora, toda hora, 3 dias de calor, um dia de chuva torrencial em São Paulo, certo? Ainda não liguei a televisão para ver, mas certamente deve ter, eu espero que não mortes, mas pelo menos inundações, perdas, etc. Volta e meia temos mortes. Então, assim, eu fico lembrando daquilo que o presidente da Colômbia falou naquela reunião. Existem 2 tipos de negacionismo, né? O científico, tipo Trump, não existe nada, bobagem, isso é mentira, não tem mudanças climáticas. E o negacionismo progressista. Mudanças climáticas, muito sério, mas enquanto isso vamos explorar petróleo. Na Foz do Amazonas. Na Foz do Amazonas, certo. Ou, então, quando vamos explorar petróleo na Foz da Amazônia, alguma coisa que está me aborrecendo bastante, tentar reduzir a questão a uma questão técnica. Claro que tem problemas especiais você explorar petróleo numa região como a margem equatorial, né? É uma região fortes correntes marítimas, muito profunda. Ela muda o tempo todo, estou dizendo tudo isso porque a gente lê. Ela muda o tempo todo porque tem uma quantidade de sedimentos enorme que o Rio Amazonas carrega para lá. Então, não se conhece exatamente como é que é este fundo, esses recifes que estão lá, etc. Né? Então, tem uma questão técnica. Mas antes da questão técnica, eu gostaria que a nossa ministra do Meio Ambiente, e que fez questão de acrescentar no nome do Ministério Mudanças Climáticas, dissesse se faz sentido um país que diz que vai e que quer, né,
enfrentar as mudanças climáticas e que vai ser muito afetado pelas mudanças climáticas, já está sendo, né? Mas vai ser muito afetado por causa da região que a gente se situa. Nós estamos na região equatorial, né? Por que ela não diz que a questão é também uma questão de política ambiental e energética? Ela deixa que a pressão se localize em cima do IBAMA, né? E aí, é um órgão técnico, quer dizer, o IBAMA não vai poder decidir se devemos ou não continuar explorando petróleo e carvão. Isso não é função dele, isso não é função. Ele é um órgão técnico e um órgão de Estado. Onde já se viu o presidente da República dizer que ele pode, inclusive, mudar o diretor ali, o presidente, que está fazendo alguma coisa contra o governo. Não é função de um presidente, de um diretor de uma agência, ficar se curvando aos interesses políticos do governo de questão. Para isso, então, não faz agência, tá certo? Aí é tipo Trump, vai governar tipo Trump, manda o que quer. Eu acho que está influenciado, acho que o Lula está meio influenciado ali por esse estilo imperial que o Trump está adotando. Faz o que quer, muda o que quer, demite, etc. Então, assim, não é uma questão técnica. A primeira coisa que eu queria dizer era isso, sabe? Quando eu discuto isso. É também uma questão técnica, mas vem uma que antecede. Faz sentido nós abrirmos, e não é só um lugar, né? Nós abrirmos um monte de poços nessa margem equatorial para daqui a 10 anos ou 15, se tiver petróleo, começarmos a obter royalties. Aí, assim, quando você começa a ver o discurso, as justificativas, né, realmente são indignantes, né? Precisamos dos royalties do petróleo para a transição energética. Não, não precisamos. A transição energética é mais barata e tem que ser feita já. Já, não é daqui a 10 anos, não. Daqui a 10 anos vai ser muito tarde, né? Precisamos do petróleo porque vai faltar petróleo no Brasil. Sim, se tornou o maior item de exportação nosso esse ano. A gente exportou mais petróleo do que soja, do que carne e do que ferro. Então, em vez de exportar, vamos guardar, já que é essa a preocupação, né? Então, também não se justifica. A conversa do Lula de que, não, mas nós não vamos explorar por enquanto, nós queremos saber se tem. Por que queremos saber se tem, se a gente deveria tomar a decisão de que não vamos fazer? E depois o seguinte, o problema da exploração da pesquisa pode causar uma pesquisa, um acidente que ocorra durante a pesquisa, pode ser tão grave quanto um que ocorresse durante a exploração, porque qual é o problema? É uma sonda que pode sofrer um acidente e causar um vazamento de petróleo. Tem coisas um pouco a mais da questão da pesquisa. Eu, há muitos anos atrás, numa SBPC, em Belém do Pará, inclusive, foram convidados, obviamente, representantes indígenas da região para participar da SBPC. E numa dessas palestras que teve, inclusive estava o Carlos Nobre também. E vários pesquisadores da área de energia e vários pesquisadores, enfim, de várias áreas do país inteiro. E esse cacique indígena, representante lá eu não vou me lembrar agora, porque já tem muitos anos isso, ele disse o seguinte: os cientistas diziam, não, a gente está fazendo pesquisa para melhorar a vida, para tal, não sei o quê, enfim, até por causa da questão da poluição de mercúrio nos rios, por causa do garimpo, etc. Aí ele falou assim, sim, pois vocês acham que vocês vêm aqui, vocês pesquisam e tal, deixam um monte de lixo, vocês fazem os acampamentos, aí deixam um monte de lixo, porque aí não encontram o que vocês querem e vão embora. E a gente se vira com esse monte de lixo. Aí eu fiquei pensando um monte de lixo, porque os caras têm que fazer acampamentos, desmatar uma área para criar um acampamento e tal. Um monte de resíduos tóxicos que tem que estar de reagência da própria pesquisa que é feita. Então, assim, é um pouco para além de só ter a possibilidade de um acidente. Exatamente. Um monte de risco que fica para trás.
É. Porque ali também é área indígena, né? Lá tem vários povos indígenas ali. E, Cecília, não só o lixo, mas assim, os aluguéis já estão subindo na região. Só com a projeção de que a Petrobras vai instalar, vai ter que fazer obras, ampliar aeroporto, fazer uma rede para transporte, tem a instalação lá para socorrer animais, né? Só isso já leva a perspectiva de que está chegando gente, a Petrobras já alugou, inclusive, está no jornal, uma parte dos imóveis estão alugados ali. Então, assim, se a gente olha o que acontece, né, mesmo antes, como você falou, mesmo antes da exploração, só na pesquisa já muda a vida social. Aumenta a carestia, problemas de moradia, chegada de gente de fora, tá certo? Aumento da criminalidade. Basta a gente olhar o estado do Rio, olha só, se pré-sal tivesse trazido alguma riqueza, como é que estaria o Rio, hein? Eu acho que tem 5 governadores que andaram presos, não foi isso? E para isso... Agora a gente pode acertar o sexto também. Exato. Moradia caríssima, carestia na região, aumenta a criminalidade, contaminação no mar, prejuízo para os pescadores artesanais, etc. Enfim, há esse grande argumento, né, o PIB, né? O PIB, crescimento do PIB nunca significou melhoria de qualidade de vida de população nenhuma no mundo. Depende de como você usa esse aumento. E às vezes não precisa aumentar, precisa usá-lo, distribuí-lo de uma maneira diferente, né? Tem um grande argumento agora que é a história da Guiana, né? Não sei se você viu. Porque a Guiana, desde que a Guiana descobriu que tem o petróleo, a Guiana é aquela que o Maduro queria se apossar, né? A ex-Guiana inglesa, né? Agora a gente chega a ter jornalista que não estuda geografia, né? Eu vi um ontem falando assim, não, porque a Guiana francesa... Não é a francesa, não. A francesa está pertinho da gente e a francesa tem uma decisão do governo francês, porque ela é uma província, ela é um estado, né, da França. Tem um nome lá para isso. Tem uma decisão de que eles não vão explorar. Eles já pesquisaram muito no passado, já tiveram muitos acidentes e decidiram, não vão. Agora, se houver um acidente na foz do Amazonas, em 10 horas, mais ou menos, a gente chega, essa mancha de petróleo chega à Guiana Francesa e chega a águas internacionais. A gente tem problema aí também, certo, né? Enfim, tudo que você está falando, assim, a gente nem precisa dizer daqui a 10 anos, a gente pode dizer o seguinte, uma decisão de pesquisar agora já é uma catástrofe do ponto de vista social. A gente tem que contar o seguinte, daqui a 10 anos, até menos, né? Porque pelos relatórios das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eles achavam que ia aumentar 1,5 grau em 2030. A gente chegou a 2025, aumentou 1,6. E aí agora é uma corrida contra o tempo para não chegar a 2. Exato. Então, assim, não tem 10 anos. A gente não tem 10 anos. O mundo não tem 10 anos. Exato. Isso assim, é uma matemática muito simples, essa até eu faço, né? Não tem 10 anos. Eu também, que detesto matemática, mas faço. Mas dentro dessa, quer dizer, petróleo de um lado e termonuclear do outro, né, o tamanho de investimento, até para uma pesquisa na foz de petróleo, na foz do Amazonas, até a questão de retomar Angra 3, com esses bilhões, qual é na sua visão, o que a Petrobras, junto com o meio ambiente, né, Minas Energia, no caso, né, e meio ambiente, poderiam estar realmente investindo nesse país? Eu acho que a prioridade, né? Bom, primeiro, nada mais de petróleo, nada mais de gás natural, etc. Mas a prioridade, né, é recuperar uma boa parte das florestas desmatadas. Por quê? Porque isso tem uma grande vantagem do ponto de vista, inclusive, de recuperar, né, de absorver
uma boa parte dos gases de efeito estufa que estão aí, e de evitar aquela virada que os cientistas falam que pode acontecer, aquele ponto de não retorno. Chega uma hora que a floresta amazônica, em vez de ela ser um sorvedouro, ela começa a liberar. É possível que isso já esteja acontecendo, inclusive, em várias áreas dela. Então, o grande investimento tem que ser aí, né? Energias renováveis, né? Claro que elas não podem ser feitas de qualquer jeito, tá certo? Eólica, solar, etc. Tem que pensar onde, como, etc. Eu tive agora recentemente na Sicília, né? Um país cheio de montanhas, como você sabe, é uma ilha montanhosa, né? Você acompanha a ilha com fazendas eólicas, né? Quer dizer, né? É impressionante, quer dizer, nós estamos muito longe disso. Eficiência energética. Painéis solares para moradia, para abastecimento de energia nas cidades, né? Eu pedi a um colega nosso, que é um engenheiro dessa área nuclear, quanto, se pegasse todos, acho que os 23 bi que eles falam que necessitariam para acabar a Angra 3, e transformasse isso, utilizasse isso para painéis solares, alimentava 1 milhão de residências em São Paulo. Ou seja, tem muita... Em primeiro lugar, vamos recuperar a floresta amazônica, vamos combater, né, com rigor, não vamos deixar mais nenhum desmatamento. Isso aquele cientista Paulo Artacho disse para o governo aquela vez. Não é só o desmatamento ilegal, não. O legal também, acabou. Não pode mais desmatar, tá certo? Né? Então, investir nisso, investir em renováveis e, antes de tudo, porque a gente está precisando já, prevenção e adaptação. Acabei de ver na televisão que o orçamento desse ano prevê menos dinheiro do que o ano passado para a prevenção de acidentes climáticos. Onde é que nós estamos? Aí diz assim, não, se for necessário, a gente libera mais. Não, pera lá, como se for necessário? Será necessário? Né? Não, já está sendo necessário. Está sendo necessário, tá certo? Então, assim, tem muita coisa para gastar dinheiro, tem pouco dinheiro. Eu acho que tem que pôr a cabeça no lugar, entende? Vamos parar com esse discurso de querer ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Eu me pergunto, Cecília, porque nada do que a gente está dizendo aqui é ignorado, né, pelo governo brasileiro, pelo nosso presidente, etc. Se não vai trazer essa quantidade de dinheiro já, se é que vai trazer no futuro, por que essa pressa? Por que essa pressão? Por que esse rolo compressor sobre o IBAMA? Eu acho que são essas coisas que você aponta, porque mesmo antes de explorar o petróleo, é muito dinheiro que rola para ampliar aeroporto, para fazer estrada, para fazer isso, para fazer... Isso encharca de dinheiro a região, né? Isso permite que certos candidatos, a gente está vendo Alcolumbre pressionando Lula, etc., né? Aproveitem esse dinheiro que flui folgado para fazer campanha, etc. Enfim, eu acho muito feio que se esteja defendendo alguma coisa que seja contra a ciência e contra os interesses, entende, nossos. Como é que é? Quer dizer, em última instância, contra a humanidade. Quantos brasileiros que vão morrer, entende, e doenças, e secas, e incêndios, etc., por causa do, não sei o que, o petróleo, os royalties, o PIB e qualquer bobagem desse. Isso é coisa velha. Eu acho que o governo brasileiro precisa se entender. Quando falo governo brasileiro, estou dizendo Lula, ministro do Meio Ambiente, ministra do Meio Ambiente, ministro de Minas e Energia, etc. Qual é a posição do nosso governo? Tem mudanças climáticas? Tem. O que se deve fazer contra elas? Parar de produzir e emitir gases de efeito estufa. Petróleo, gás, carvão, o Brasil quase não tem, então tem uma mina lá no sul do Brasil, tem que fechar também. Mas é isso que fazer. Vamos fazer. Mas não venha com conversa mole, entende? Assim, mas os outros países, quer dizer, então, se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, o outro faz, mas eles continuam matando gente, então vamos matar também um pouquinho. Não, chega de nos enganar, tá certo? Né? Eu acho que nós precisamos sair dessa postura que a gente pode classificar, sim, de negacionismo progressista. Faz um discurso progressista, uma COP em Belém, mudança climática. Que vexame! Todos agora prestem bastante atenção
Aí eu convido a todos a prestarem bastante atenção no que está sendo debatido nos debates prévios à COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará, e durante, né, a COP30, porque mesmo sem os Estados Unidos, os Estados Unidos também nunca foram muito presentes nessas reuniões, isso é bobagem, né? O importante é saber, já que a gente está falando de economia, os empresários, né, a área financeira tem que saber como ganhar dinheiro. E a gente só ganha dinheiro com as pessoas vivas, né? E poder ir se alimentando e podendo comprar, tendo poder de compras, etc. e tal. Então, não adianta nada com um país deprimido, né? Com uma terra deprimida, né? Em todos os sentidos do termo. Então, eu convido a todos a participarem desse debate, porque é um debate que cabe a cada um de nós. Exatamente. Vai ter fake news para dar. Eu espero que o Brasil não faça essa bobagem, entende? De aprovar, porque vai ser muito vexame. Não tem propaganda, não tem sidônio que dê para esconder que um país que está sediando uma COP30, que fica falando de mudanças climáticas, etc., dá bronca no Trump, porque, afinal de contas, acabou de abrir, de autorizar não sei quantas pesquisas visando explorar não sei quantos povos. Sabe, não dá para esconder uma coisa da outra, certo? Né? Então, claro, nesse sentido. Eu espero que essa desconfiança surja, né? Eu não estou vendo ela por enquanto. Lula com essa conversa toda, enquanto isso nós não precisamos. Nenhum argumento ali se sustenta, nenhum. O único que não é dado, mas que eu acho que é a razão real, ganhar dinheiro por enquanto, garantir eleições futuras, etc, etc. É muito feio. Esses são os acordos para 2026, mas a gente vai ver isso. Vamos ver. Muito obrigada, e a gente vai voltar a esse tema, porque esse tema, esse ano, nós vamos ter muito até novembro, climáticas. Esse é o ano, eu acho que é o ano emblemático para o mundo inteiro. Acho que sim. Então, vamos lá. Gente, muito obrigada, Marijane. Obrigada, gente. Até lá. Nada, Cecília. Tchau.